Então, Rejane, fica por aí para assistir também o Muito Mais, que está no ar essa segunda-feira, que começou com sol, hein? Muito bom. Eu já começo agora desejando para você uma ótima semana. Olha, estamos aí assistindo agora o programa de hoje, né? E temos música. Quem vai soltar a voz pra gente? Simplesmente Glauco Meirelles. Isso mesmo. Você já ouviu falar em terapia sonora vibracional? O nome é grande, né? Daqui a pouco você vai saber exatamente como funciona. Muito mais de hoje está começando, se senta. Fica bem confortável e vamos com a gente, tá bom? Café São Brás à mão, quase chegando lá, e a gente já começa dizendo que hoje tem live do cantor Glauco Meirelles. É claro que o muito mais de hoje, né, vai dar um gostinho para você, igual o São Brás, ver como é que esse cara faz sucesso. Glauco gravou algumas músicas especialmente pra gente, e é claro, a gente vai compartilhar com você a partir de agora. Boa tarde, gente. Eu sou Glauco Meirelles, é um prazer estar com vocês aqui no programa do meu amigo Gerardo. A gente está trazendo um forrozinho, música nordestina de qualidade. E a gente vai curtir muita música boa aqui no programa de hoje. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Se tem uma música, meu carinho, na solidão. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Se tem uma música, meu carinho, na solidão. Só de pensar me dá um arrepio, é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando eu me leio, quando eu me levanto, ao mundo canto, você não está. Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade vai subir, vai matando devagar. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Se deu a música, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Se deu a música, sem teu carinho, na solidão. Olha, Glauco já esteve aqui no Muito Mais com a gente, você se lembra, né? Tem uma voz incrível, vale a pena dar uma conferida aí nesta live que ele vai fazer hoje. Olha, na semana passada nós trouxemos aqui vários vídeos mostrando um pouco do trabalho que a Defensoria Pública da Paraíba desenvolve. Hoje vamos mostrar o último vídeo dessa série chamado Muito Mais Defensoria. Você vai entender agora melhor, bem melhor, sobre a área de resolução extrajudicial de conflitos. Quem vai explicar a gente é a defensora pública Elizabeth Pimentel. Boa tarde a todos, boa tarde Gerardo. Sou Elizabeth Pimentel, defensora pública, e vim falar um pouquinho sobre as resoluções extrajudiciais de conflitos nesta época que estamos vivendo de pandemia. Juntamente com as colegas Catarina Guimarães, Fátima Andrade e Elizabeth Miranda, nós já desenvolvíamos esse trabalho há muito tempo aqui na nossa defensoria. E nessa época de pandemia, continuou esse trabalho, agora de uma forma diferente. O que antes era presencial, agora estamos fazendo de forma remota, por videoconferência. E tem dado muito certo. É realizada a sessão de mediação, se as partes conseguirem construir um acordo, é feito um termo desse acordo, elaborado um termo desse acordo, e depois que as partes assinam, o mediador assina, o defensor público referenda e ele passa a constituir um título executivo extrajudicial. Na maioria dos casos, nas ações de alimentos e que se referem a alimentos, esse termo não precisa ser homologado judicialmente. Quando mandamos esse termo para homologação judicial? Nos casos de guarda e de divórcio.
e tem dado muito certo. O Judiciário tem realizado a homologação desses pedidos de uma forma muito rápida. Então, que a população que ainda não tem conhecimento fique sabendo que pode continuar contando com a Defensoria, com os meios de resolução extrajudicial e que a Defensoria está à disposição no chat, telefone e no e-mail. Muito bom. São esses serviços que já foram mostrados aqui e muito mais. É igual o programa, né? Tem muito mais oportunidades para você, cidadão, que está precisando de justiça, de trabalho jurídico gratuito, claro, se encaixando naquele perfil de um cidadão que é realmente carente, que tem necessidade de apoio de uma instituição como a Defensoria Pública do Estado. Bom, a Defensoria funciona com seu núcleo de atendimento em João Pessoa, na Praça João Pessoa, na antiga Faculdade de Direito. Só dando essa dica aí. Mas é claro que nesse momento de pandemia você tem que se comunicar através do chat, do site da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Vai lá e vai entender como se chegar através dos meios tecnológicos, que essa é a palavra de ordem da vez. Bom, a gente sai agora aqui do estúdio e vai direto para meu amigo Oscar Neto, que já está aí na Band News toda posta. E aí, meu amigo, qual é a boa notícia que casou? Tô sabendo aqui agora. Rapaz, era noivo semana passada, tá casado. Exatamente, Gerardo. Quem foi que disse? Foi Tarcísio, não foi? Parabéns, viu? Obrigado, Parabéns. Gerardo, obrigado. Muitas felicidades e alegrias mesmo. Obrigado. Hoje eu entrei pro time, menino, desde quer dizer que teve sexta-feira. até transmissão no YouTube e tal. Ninguém me contou nada disso, rapaz. Tô sabendo, sou o último a saber aqui dessa onda. Muito Pois bem. foi eu e minha noiva Amanda, com cerca de 35 casais. Foi durante uma transmissão ao vivo, exatamente, com o juiz Romero Carneiro Feitosa. Você Meu conhece? amigo querido, Romero Exatamente. Feitosa, é um homem que já fez milhares de casamentos. 80 mil nas contas dele, viu? Exatamente. Pois exatamente. Pois bem, obrigado, Gerardo, pelas felicitações. A notícia boa de hoje é que começa a flexibilização nos shoppings aqui da capital paraibana. As agências bancárias do Manaíra Shopping voltam a funcionar a partir de hoje. Os clientes do Banco do Brasil, da Caixa e do Bradesco vão poder voltar a utilizar os serviços bancários do shopping das 10 da manhã às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Além disso, na quarta-feira, dia de São João, os serviços de drive-thru e delivery vão continuar normalmente, mas as agências, como seguem o ordenamento da FEBRABAN, vão permanecer fechadas. E a segunda informação que eu trago agora serve de alerta para quem tem comorbidades como diabetes e hipertensão, porque 6 em cada 10 paraibanos que morreram vítimas da Covid eram diabéticos ou hipertensos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os diabéticos são a maior parte das vítimas, com 260 casos, seguidos dos hipertensos, com 237, cardiopatas, com 146 e obesos foram os 50 vítimas da Covid-19. Entre os mortos, a maioria tinha entre 60 e 80 anos. A taxa de letalidade aqui no estado, que já foi bem alta, 14%, hoje deu uma recuada. São 2,1% da taxa de letalidade por conta da Covid. Dos leitos de UTI para adultos na Grande João Pessoa, 72% estão ocupados, enquanto essa taxa no estado está na casa dos 62%. Atualmente, 36.784 paraibanos contraíram a doença e destes 10.213 estão recuperados, graças a Deus. Já o índice de isolamento social no último domingo foi de apenas 37%, muito abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde de 70% e a mínima que já foi estipulada aqui pelo governo do estado de 50%, Gerardo. Pois é uma taxa muito baixa, mas hoje eu percebi, vindo de casa para o trabalho, que as ruas estão bem vazias. E, naturalmente, não é só pelo isolamento, é pela questão do quase que imprensado aí de São João. Também, né? Que muita gente foi para o interior, mesmo com essa recomendação. E o pior, desde o final de semana que as festas estão campeando nos condomínios, nas fazendas, com Bananeiras que eu diga, né? aglomerações.
sem máscaras e provavelmente com fogueiras e etc, etc, etc. Bom, é torcer para que ninguém desse povo aí esteja nesse núcleo de diabéticos, cardiopatas, gente com problema de pressão e torcer para que isso tudo passe logo para poder a gente voltar a uma normalidade e poder viver melhor, não é isso? Exatamente. Então, obrigado pela sua presença aqui. Já. Já a gente volta. Valeu. Olha só, o racismo é um crime imprescritível, você deve saber disso. E inafiançável, viu? Mas ainda assim, crimes motivados por causa da cor da pele ainda são recorrentes no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, negros têm 2,7 mais chances de ser vítima de assassinatos do que os brancos. Vamos ouvir agora o depoimento de algumas pessoas que vivenciaram situações de preconceito. Felizmente eu vivi algumas situações de racismo, desde a clássica, que é o segurança que fica próximo, como quem quer dizer assim, ó, tô de olho em você, sabe? Quando você demora em alguma sessão de uma loja ou de um mercado, enfim, até uma que eu estava com um cartão, a moça que era responsável pelo pagamento estava com o cartão em mãos, com o meu RG em mãos, ou seja, o meu nome nos dois locais, e ela me perguntou de quem era aquele cartão de crédito, sabe? É assim que às vezes o racismo ele se coloca, né? É tão velado, é tão sutil. Existem dois tipos de episódio racista. O primeiro é quando o racismo é escancarado, a pessoa olha pra você, te xinga de macaco, xinga o seu cabelo, a sua aparência, alguma coisa assim. O segundo tipo, é quando o racismo acontece de maneira velada, quando você recebe olhares, quando fazem comentários desnecessários, quando dizem algumas frases que parecem ser educadas, mas na verdade não são, e coisas do gênero. Em relação ao primeiro, eu nunca sofri. Já o segundo, ele acontece com uma certa frequência. Um dia eu estava num shopping, numa região um pouco mais abastada da cidade, eu e os meus irmãos, que também são pretos e usam black, e não teve um corredor que a gente passasse, não teve uma loja que a gente entrasse que não recebêssemos olhares estranhos. Em um dado momento, a gente estava subindo a escada rolante, um casal de meia-idade estava descendo e a mulher olhou pra gente com uma cara de nojo, como se aquele lugar não nos pertencesse, como se não fosse pra gente estar lá. Outro episódio já aconteceu aqui em João Pessoa. Eu fui a uma lanchonete com um amigo, que é de pele retinta, e assim que a gente entrou na lanchonete, todas as mesas que estavam na região de entrada olharam pra gente. E eu fiquei extremamente desconfortável. Pensei, poxa, minha maquiagem derreteu, alguma coisa assim. Perguntei pro meu amigo se tinha algo errado com a minha aparência e ele disse, não, estão olhando pra gente porque somos negros. E eu fiquei, isso não é possível. Eu fiquei muito incrédula em relação a isso. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer, nossa, como essa garota é mimizenta, isso não é racismo. Tem gente que vai dizer, nossa, Cacau, eles só te olham porque vocês são bonitos, chama a atenção. Se fosse o lance da beleza, eu acho que eu tô perdendo uma grana, assim, muito grande, porque a quantidade de vezes que isso aconteceu, assim, eu devo ser muito gata, eu devo ser muito bonita e eu já deveria ser top model. E mesmo se fosse em relação à beleza, é muito desconfortável você receber olhares e você não saber se você está sendo julgado pela sua aparência, se você está sendo julgado pela cor da sua pele ou pelo estilo do seu cabelo, ou então se as pessoas só estão apreciando a sua beleza. Infelizmente, pretos têm que conviver com isso. É de Nova Rita do Nascimento, sou aqui do quilombo Caiano dos Crioulos, no município de Alagoa Grande, a 13 quilômetros da sede do município. Falar do preconceito é falar de toda a minha trajetória de vida, é falar da minha realidade vivida até hoje. Mas eu quero dizer que o preconceito, ele está expresso de várias formas. Na fala, nas filas, nas seleções de emprego. Dizer para vocês o quanto foi difícil ver minhas irmãs desistirem de estudar, ver minhas colegas desistirem de enfrentar uma seleção de emprego, com medo de enfrentar o preconceito. Não é fácil sair do quilombo e chegar na cidade e ouvir das pessoas da cidade dizer o seguinte: tocaram fogo na mata, chegaram os cães do inferno, vamos nos proteger deles. Você passar o período da aula todinho sentada sem poder se levantar para não ser xingada. E isso foi o que me fez continuar.
O preconceito me fortaleceu, me fortalece até hoje a participar dos movimentos negros. Eu quero dizer que o preconceito não vai nos abater. Vamos continuar resistindo. Vamos continuar lutando por todos aqueles que desistiram, que deram seu sangue, que deram sua vida para combater esse racismo na nossa sociedade altamente racista. Olha, eu particularmente acho que existe racismo, sim. A gente precisa entender como funciona esse respeito, né? Porque, já falei até aqui em algumas oportunidades, a gente precisa receber, e eu estou falando a gente, de uma maneira geral, muito ampla, precisa receber na educação, nas escolas, né? Mas eu entendo que racismo maior ainda, e que é o praticado no Brasil, é a história entre o pobre e o rico. Isso sim, é um racismo. O pobre sempre o racismo no Brasil é social, é muito mais social. Nós, pelo menos naquilo que a gente frequenta, vê, assiste pouco, nós assistimos pouco essa presença de um racismo forte no verbo e tal. Quando assiste, as pessoas são alijadas totalmente. Não há compreensão para que, eu errei, eu pequei, não tem desculpa para isso, não. A pessoa tem que se policiar para poder combater esse sentimento, porque termina sendo um sentimento, né? Se você tem uma diferença com alguém porque tem cor, é muito fora de propósito. Agora, o racismo social no Brasil é muito intenso, é muito forte e tem chão para ser trabalhado, né? Bom, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já, só um minutinho, até já. E a gente está de volta, agora vamos ouvir mais música boa com Glauco Meirelles. Ele também tem, olha, um recadinho. Vamos dar uma olhada? Então, gente, foi um prazer passar por aqui. Agradeço desde já ao meu amigo Gerardo Rabelo pelo convite, pela oportunidade. Mandar um abraço especial para minha amiga Rosana também, que está junto com a gente aqui no programa. E não esqueça, hoje tem live especialmente preparada com todo carinho para você. Uma live junina, a minha live chamada Na Luz de Luiz. E a gente vai se encontrar às 8 da noite no meu canal no YouTube, youtube.com/Glauco Meirelles. Se liga, já deixa marcado na agenda, porque quando chegar amanhã, eu não quero correr o risco de ter que olhar e dizer isso aqui. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumei. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumei. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumei. Ela nem olhou pra mim. Como uma lembrança, passei a esperança, confiei no grande amor. Esperei o dia inteiro, tomei até muito cheio, parecendo sonhador. Com na euforia, coração de alegria, e com mais de um novo lindo. Chegou uma princesa, coroa de beleza, e disse que olhou pra mim. Chegou uma princesa, coroa de beleza, e disse que olhou pra mim. Obrigado, gente! Eita, é forró bom demais, é ou não é? Muito bom mesmo, é legal a gente assistir isso aí, né? Agora, vamos lá conferir mais uma dica que eu descobri aqui e a gente está passando para vocês. Você sabia que o que é terapia sonora vibracional? Acho que não, né?
Pois é, existe esse tipo de terapia que usa a vibração dos instrumentos no corpo e auxilia no processo de liberação das emoções. É isso mesmo. Tá tocando lá a sanfona e você tá viajando, né? Então, quem vai explicar melhor pra gente é o terapeuta Marcos Cabral. Olha só que interessante. Olá pessoal, eu Marcos Cabral, Recanto dos Anjos. Essa semana eu postei um vídeo sobre a terapia vibracional sonora e várias pessoas entraram em contato conosco para poder compreender um pouco mais sobre esse universo. De uma forma bem sucinta aqui, para a gente poder entender. A matéria vibra numa frequência e toda frequência tem a possibilidade, né, de se equilibrar, toda matéria tem a possibilidade de equilibrar e se desequilibrar. O nosso corpo ele é composto de 70% de líquido. Então nós temos uma grande probabilidade de trabalharmos essas energias que de uma certa forma, através do som, nos trazem uma harmonia pelo estado de ressonância, que é emitido através da vibração do som dos instrumentos. Ou seja, cada instrumento traz uma memória para o nosso corpo, uma memória interna, né? Como o tambor. O primeiro contato que nós temos com o som é o batida do coração da nossa mãe, quando nós estamos no ventre da nossa mãe, que é basicamente esse som. Então, o nosso corpo, como tem essa memória, ele vai se reestruturando de acordo com aquilo que de uma certa forma traz uma harmonia, traz uma memória de acolhimento. Então, cada instrumento ele vai despertando um estado de consciência, um estado de percepção, para que a cada momento você possa extrair desse som algo que seja realmente benéfico e que traga essa harmonia. Ou seja, cada som que vai ser emitido, cada instrumento, é como se o corpo correspondesse e dissesse assim: nossa, eu lembro desse som, eu sei o que esse som me proporciona. Né? Então, o corpo ele fala, ele tem um manifesto natural. Dessa forma, nós vamos trabalhando as emoções que ficam presas, as emoções que ficam contidas dentro do corpo. É como se ocasionasse esse processo de harmonia. É como se cada som fosse trazendo esse movimento e trazendo alta percepção. É como esse colar eletromagnético. Ele se une aqui com a mesma energia. É como se a cada momento essas energias elas fossem se equalizando, né? E aí vamos trabalhar a parte psicoemocional, esquelética, sanguínea, linfática, porque o corpo todo vai vibrar, o corpo todo vai entrar em contato com o movimento da vibração sonora. Vamos trabalhar a depressão, ansiedade, o estresse, tudo aquilo que realmente traz esse desequilíbrio dessa harmonia. Então nós vamos emitindo geralmente os sons que trabalham as memórias mais ancestrais, como os tambores, como os chocalhos, né, que vão trazendo essa memória, vão trazendo uma memória também bem da infância, de muitas das vezes pessoas que têm a oportunidade de viver dentro de um lugar onde tinha muitos animais, né, emissão de sons aí de cigarras, de pássaros, né, que realmente traz é como se trouxesse uma memória, né? Então você entra num estado de consciência.
Quando nós terminamos essa parte mais, que eu posso dizer, de aterramento da terra, nós conseguimos aí, nós começamos a entrar num estado mais elevado, onde vamos trabalhar as ondas teta, beta, alfa, gama, para que possamos o quê? Trazer um estado de alta percepção. É como se nós abríssemos o estado do inconsciente para que possamos entrar num outro estado de visão sobre aquilo que estamos sentindo. Então, geralmente, nós finalizamos nesse outro instrumento aqui, que é chamado de mesa lira. É um acorde, né, da época de Pitágoras, matemático, na verdade é uma harpa na horizontal, onde você deita sobre a lira e recebe o som dentro do corpo. Esse som que é emitido da lira é como se fosse uma vibração tão profunda dentro do seu corpo, que você vai estar totalmente relaxado depois de ter passado por esse processo. Então nós vamos abrir esse estado de percepção através, né, da sua psique, dos estados de inconsciência, e sentir uma nova elevação. É mais ou menos esse som. E dessa forma, nós vamos reestruturando com o objetivo de trazer você para o centro, para aquela paz interior, para aquele sentimento de que você está realmente unido com você, uma auto-percepção de leveza, de sentimento de bondade, de gratidão, porque você começa a se perceber. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, nosso Instagram é recantodosanjos.p1, Facebook Recanto dos Anjos e o WhatsApp, se quiser falar comigo, Marcos Cabral, 055-84-99917-7046, que também é o WhatsApp, esse contato. Ok? Muito obrigado pela oportunidade e vamos se cuidar aí com essa pandemia para a gente passar e retornar aos nossos trabalhos. Então, a dica está dada e agora a informação, e a informação triste. Triste para quem faz comunicação na Paraíba, para quem vive a imprensa paraibana na sua melhor essência. Eu acabo de saber do falecimento do jornalista Marcos Tavares, colunista renomado, gente do maior conceito e talento. Marcos foi encontrado pelo filho Rafael, morto, hoje pela manhã, e a notícia agora está chegando a todos os amigos e a gente só tem a lamentar. Conheci Marcos Tavares ainda no Jornal O Norte, nos anos 80. Depois convivemos em muitas outras oportunidades. Com ele trabalhei também no Jornal Correio, no Jornal da Paraíba, no Jornal Gente. Era gente que conseguia realmente fazer um trabalho digno e do maior talento. Era um homem que tinha opinião. Era um homem que tinha sensibilidades e tinha um humor inteligentíssimo e refinado. Era gente que convivia com a nata da imprensa paraibana de uma forma assim, muito especial. Eu estou verdadeiramente sensibilizado com essa notícia e quero transmitir à família e a todos os membros da imprensa paraibana que a partir desse momento entra num luto e aqui hoje eu faço reverência a esse grande talento que a imprensa paraibana teve o privilégio de ter. Bom, agora a gente sai dessa notícia triste para entrar no universo mais triste que tem sido conviver com essa pandemia. Olha, dos 223 municípios paraibanos, 215 já têm casos confirmados do Covid-19, muitos deles com dezenas de mortes. O último boletim da Secretaria de Saúde do Estado revelou que a Paraíba tem hoje 36.784 casos do Covid-19 confirmados, né? E muita gente olha, tem algum amigo, tem alguma pessoa que está vivendo esse momento de terror. O secretário executivo em gestão da rede de saúde, Daniel Beltrame, explica agora como está funcionando a retomada gradual das atividades e quais os critérios para a sinalização das bandeiras por municípios. Vamos dar uma conferida. Primeira informação importante, progressão de número de casos. É só uma relação percentual do quanto os casos estão aumentando por dia nos municípios e no estado como um todo.
Esse dado foi condensado para todo o estado da Paraíba e ele é trazido para a matriz desse jeito. Segundo dado importante, letalidade. A letalidade está relacionada diretamente com os municípios. Os eventuais e infelizes números de óbitos contra o número total de casos relacionado a cada um dos 223 municípios. Taxa de obediência ao isolamento social. Aquela mesmo quantitativo que nós temos conversado. Pelo menos 50% de respeito ao isolamento como piso, buscando sempre 70%. Quanto a mais abaixo de 50%, pior a nota, pior a bandeira. Quanto mais próximo de 70%, melhor a nota, melhor a bandeira. Isso vale para qualquer um dos outros indicadores que a gente falou. E um outro indicador importante é a taxa de ocupação de leitos hospitalares de terapia intensiva para adultos. E aí, essa taxa para cada macro-região, seja a primeira aqui na Zona da Mata, seja a segunda no Agreste, seja a terceira com o Sertão e Alto Sertão, nós vamos seguir a ocupação hospitalar de leitos de UTI dos centros de referência. Então, a saber, aqui na Zona da Mata, trazendo todo o Brejo, trazendo a região de Itabaiana, trazendo o Litoral Sul, trazendo a fronteira com a segunda macro, trazendo o Vale do Mamanguape, nós vamos ter os hospitais municipais, o Santa Isabel, o Pronto Vida, nós vamos ter o Clementino Fraga, nós vamos ter o Metropolitano e o Hospital Solidário. Para as mães, nós vamos ter a Maternidade Frei Damião, e além do Hospital São Luís. Então, esses hospitais e sua taxa de ocupação de UTI de adultos vão compor esse indicador. Na segunda macro, a mesma coisa. São toda a estrutura de leite de UTI adulto. Então, Hospital Pedro I, Hospital de Campanha do município, Hospital de Trauma de Campina Grande, Hospital de Clínicas da Paraíba, além do ISEA para as mães e o Hospital das Crianças, de Crianças e Adolescentes. Esqueci na primeira macro, né, que é um outro centro de referência, é o Hospital Valentim, certo? Na terceira macro, distribuída exatamente em 4 pontos. A gente vai ter em Patos, o Complexo Hospitalar Regional, na ponta o Hospital, o HRC, Hospital Regional de Cajazeiras, aqui em Pombal o Deputado Rui Carneiro e no Vale do Piancó o Hospital Venceslau Lopes. A ocupação dos leitos de UTI desses 4 hospitais, a média de ocupação, vai compor o indicador. A gente tem algumas variações que alguns municípios, especialmente os que ficaram em amarelo, que tem uma taxa de letalidade menor do que a gente tem observado no estado e uma obediência ao isolamento social maior. Então, eles acabaram se destacando, né? Um dos municípios, por exemplo, Cacimbas, que é um ponto fora da curva, que ele é o único município verde de todo o estado. É exatamente isso que fez. Ele foi beneficiado pela taxa de ocupação hospitalar mais baixa da terceira macro, uma letalidade também mais baixa, porque tem testado um pouco mais, acompanhado dessa ocupação que também está menor. Municípios que estão no cinturão vermelho, isso significa que ali a progressão de casos, a letalidade, a ocupação dos hospitais na região e a obediência ao isolamento social não estão adequadas. Nesse momento, o novo normal propicia um encontro de um bom plano estadual com as sinalizações que são necessárias ser feitas, com um bom plano municipal que vai atender às especificidades, as demandas de um município para que a gente possa fazer o ajuste. E em 14 dias, com ações firmes, a gente conseguir fazer uma mudança de bandeira para melhor. Tudo muito bem explicado, né? Tá aí, vocês estão vendo a profundidade dessa pandemia que havia uma concentração na capital, nos grandes centros, mas espalhou. E é esse espalhar que você tem que entender, que é exatamente em função de quem não obedece o isolamento social. Chega porque as pessoas vão para a rua, uma contamina a outra, e quem não tinha leva para a sua cidade, porque não mora aqui, vai para lá e dá nisso aí. Mas vamos em frente que temos chão para frente para poder vencer essa batalha. Olha, paraibanos estão fazendo uma campanha para arrecadar alimentos para pessoas do grupo LGBTQI+, que estão passando por um momento difícil nesse período da pandemia. Vamos ver um trecho do vídeo da campanha. Mulher é você. Olá, somos o coletivo LGBTQIA+. Resistência. Lutamos por direitos, sobretudo o direito da Dignidade humana. Nossa luta é pelo direito de existir. A humanidade está atravessando um de seus maiores desafios: a pandemia do coronavírus. E acredite, nem todas as pessoas possuem o que para você é trivial.
Um lar, uma cama confortável. Um Smart TV, alimentação de qualidade. Um espaço digno para se isolar. Creia, você é privilegiado. As atividades econômicas da nossa sociedade foram interrompidas. E não é diferente com as pessoas transexuais e travestis, que além de serem vítimas de uma sociedade desigual, representam um grupo socialmente vulnerável, dificilmente absorvido pelo mercado de trabalho. Tá difícil para você agora, não é? Então imagina para quem sempre foi difícil. E foi pensando na realidade delas, que estão no nosso grupo, na nossa sigla, mas não tiveram as mesmas oportunidades, que decidimos lançar uma campanha. Estamos arrecadando doações em dinheiro e todo o valor doado será transformado em cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza doméstica. Escolhemos a Astrapa, Associação de Mulheres Travestis e Transsexuais da Paraíba, para receber todas as nossas doações E repassar para mulheres transexuais e travestis de João Pessoa. ajude. Faça parte dessa história. Ela é sua também. Olha aí, mais uma campanha e que a gente precisa realmente ajudar. São muitos segmentos da sociedade que estão vivendo um momento de pandemia e de problemas e de, vamos dizer assim, dificuldades intensas para sobreviver. Não é só o vírus, não. É a falta de dinheiro para comprar a feira. E isso é muito forte, né? Agora eu quero fazer você um convite para aí você que está em casa. Se você ainda não conferiu minha coluna na Band News FM Manaíra, todo dia, pela manhã e à tarde, vai lá, dá uma olhada, que tem, olha, tá bem legal e vocês vão se divertir, além de viajar, né? Porque a ideia é levar você para lugares que já passaram ou que poderão acontecer. Na tela tem um QR Code aí que te leva direto para lá. É só encostar aí o celular e vai dar, ó, caminho direto para o Spotify, onde está exatamente alojado toda a produção de conteúdos exclusivos e especiais do grupo da Band News aqui na Paraíba. Você não pode perder. Dá lá, vê aí, está o QR Code ainda, dá tempo, a gente demora um pouquinho para você ligar o celular e colocar e chegar para a gente, tá bom? Obrigado. Vamos agora para Oscar Neto, que está aqui com a gente e vai contar mais alguma coisa para atualizar aí o assunto. Gerardo, o assunto agora são as eleições 2020. Parece que vão ser jogadas para dezembro mesmo? Exatamente. Começam hoje as discussões sobre o adiamento das eleições deste ano. Uma PEC que tramita lá no Senado adia de 4 de outubro para 6 de dezembro, se houver o primeiro turno das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Caso haja necessidade do segundo turno, iria acontecer em 20 de dezembro. O adiamento se baseia em uma avaliação de médicos e especialistas ouvidos nas últimas semanas pelos congressistas e também pelos Tribunal Superior Eleitoral. Segundo eles, Gerardo, essa diferença de semanas seria fundamental para que o pleito ocorresse em condições seguras em um contexto de curva decrescente dos casos da Covid-19 aqui em muitas localidades do país. Você sabe, se acompanhando no nosso noticiário também, que é muito divergente os dados em diversas regiões do país, diversos estados. Tem estado começando agora o pico, tem estado que já passou e já está se recuperando. Então, para que todo mundo faça uma eleição mais segura, é necessário que tudo esteja equilibrado, tudo esteja limpo, tudo esteja fora do alcance do coronavírus. Essa PEC estabelece ainda que mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores não serão prorrogados. Tanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se opõem a essa possibilidade. Para debater o tema, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e representantes da OAB e também da Confederação Nacional dos Municípios estão reunidos nesse momento lá em Brasília para debater esse tema. Os ouvintes aqui mandaram mensagens, participaram, dando suas opiniões sobre esse assunto. E você, Gerardo, o que é que você acha? Realmente dá para se adiar? Outubro para dezembro são 2 meses. Será que já dá para se ter mais segurança em dezembro? Ou só 2021 ou 2022 unificado? O que é que você acha? São 2 considerações aí. Primeiro, ganhar mais 2 meses. Né? Isso aí realmente é relevante. Segundo, que traz, para pensar, refletir, que o tempo, né, de
um mandato para o outro, ou seja, a transição ficará curtíssima e quem vencer vai ter quase nada de tempo para formar a equipe, Transição, né? para tomar conhecimento real de como está a máquina, de como as coisas vão se processar. Entendendo que nesse intre aí haverá Natal, Réveillon, tem toda uma história que para mim é complicadora. Eu acho que a posse era para ser também estendida. A posse deveria chegar no dia 10 de janeiro. Exatamente. 10 dias não era nada demais e 10 dias vale muito para se formar uma equipe, se estruturar uma administração que vai começar, ninguém sabe se é continuidade ou não, Verdade. mas continuidade ou não, precisa-se realmente de tempo para a formação, porque não dá para chegar e entender que quem concorrer no dia 20, no segundo turno, já vai estar com a equipe formada para assumir no dia 1º de janeiro. Né? São 8 dias, não dá para... Não vai nem conseguir comemorar a vitória. Né? É verdade. E aí é um transtorno. Mas isso aí é coisa para o pessoal lá de cima decidir. E a gente vai seguir, porque como cidadão, a gente segue o que manda a lei, não é isso? Ei, deixa eu fazer uma pergunta. É para vir de xadrez amanhã também? É claro, né? E amanhã tem São João dos Brabos aqui, com Ixi, Valdones, Maria. vem lá de Fortaleza para tocar pra gente aqui ao vivo e a cores no Muito Mais de São João, de véspera de São João, né? Porque aqui na Band News a gente obedece às recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Exatamente. A gente não está indo para lugar nenhum, a gente está em casa. Aqui é a nossa casa. Pois isso? Obrigado pela sua Valeu, participação. Gerardo. Viu? Até amanhã, viu? Valeu. Xadrez aí, viu? Com certeza. Então, agora a gente vai ver uma matéria que fala sobre o recebimento indevido, claro, do auxílio emergencial. Vamos dar uma olhada. A Paraíba está entre os estados com maior número de recebimentos indevidos do auxílio emergencial do governo federal. Foram 25.645 benefícios, o que corresponde a 18 milhões de reais pagos de forma indevida a servidores públicos da Paraíba em cada parcela do auxílio emergencial. As possíveis fraudes foram identificadas depois de um amplo cruzamento de dados. O resultado de uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, onde ele nos disponibilizou a base de dados da folha de pagamento das prefeituras e câmaras municipais aqui da Paraíba e do governo do Estado. Então, feito esse cruzamento, nós chegamos ao número de 25.645 benefícios pagos por parcela aqui no Estado da Paraíba. Entre a lista dos que receberam os R$600, figuram até nomes da alta sociedade paraibana. A Paraíba foi um dos estados onde teve maior número de benefícios pagos indevidamente. Inicialmente, a gente tem que detalhar que esses 25.645 benefícios, ele é composto por 3 grupos de servidores públicos. Servidores públicos que integravam o CadÚnico, e que, por isso, receberam automaticamente, servidores públicos que integravam o CadÚnico e eram beneficiários do Bolsa Família, que também receberam automaticamente, sem sequer ter solicitado, e servidores públicos que voluntariamente baixaram o aplicativo da Caixa ou entraram no site da Caixa e solicitaram o benefício. A Controladoria Geral da União informou os pagamentos indevidos ao Ministério da Cidadania e está orientando quem recebeu o benefício de forma indevida a devolver o dinheiro por meio do site Devolucão auxilioemergencial.cidadania.gov.br. Pessoas que receberam o dinheiro de forma indevida e que não devolverem podem ser enquadradas em crimes como estelionato e falsidade ideológica. Um cenário previsto é aquele da pessoa que, intencionalmente, agindo com a má-fé e com o dolo, insere dados falsos na hora de fazer o cadastro para obter o benefício indevidamente. Essa pessoa pode ser configurada no crime de estelionato, na forma inclusive qualificada do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Outro cenário possível é aquela pessoa que, sabendo não ter direito ao benefício, preenche os dados corretamente, com dados verdadeiros, mas por uma falta de uma melhor fiscalização dos entes federativos, acaba por receber este auxílio. Poderão também ser enquadradas no crime de apropriação indébita. No caso dos servidores públicos, ainda pode ser um pouco pior, ou pouco mais grave. Em razão do cargo, se elas obtiverem esse benefício, essa apropriação pode ser qualificada na forma do peculato e, inclusive, poderão responder a processos disciplinares, chegando à exoneração do cargo.
Olha, o recebimento indevido, a devolução imediata, e eu acredito que para a coisa funcionar e para corrigir, ou pelo menos tentar corrigir, deveria haver uma pena alternativa. Quem pediu sem estar credenciado para tirar, devolve e vai fazer um trabalho aí, sim, junto às comunidades carentes, uma pena alternativa. Existem muitas opções, cesta básica para quem está precisando, e aí as coisas realmente entravam num processo de correção, de se corrigir esse erro. É um erro, não é o fim do mundo, mas é muito sério e importante que ele seja combatido, tá bom? Bom, para a gente encerrar hoje, vamos ouvir agora a música de um campinense que está fazendo sucesso lá fora, a Maíra. O Instagram que está na tela aí, depois de uma conferida, dê uma conferida no trabalho dela, né? E aí você vai conferir com a gente agora. Já é para se despedir ou vai ter tempo depois? Não vai ter tempo depois, então vou me despedir agora, prometendo voltar amanhã, 1h40 da tarde, olha, com o São João aqui, vai rolar muita coisa, vai ter Valdones e vai ter também Cléa Cordeiro, um baluarte campinense que criou o Museu do Forró, está hoje já nas plataformas tecnológicas aí, mas vai conversar com a gente aqui ao vivo e a cores. Eu estou esperando você, hein? 1h40 da tarde, até lá. Apartamento perdido na cidade. Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente.